Você já teve um momento em que sabia exatamente o que precisava ser feito, mas hesitou? Não por falta de capacidade ou por falta de permissão. Bem, eu já tive esse momento mais vezes do que consigo contar. E o que me libertou não foi um discurso motivacional. Foi entender que o que eu sentia não era ousadia demais, era design. Havia uma mulher que julgava disputas nacionais debaixo de uma palmeira. Outra que montou a cavalo e interceptou um massacre antes que acontecesse. Ou duas parteiras que desobedeceram ao faraó mais poderoso da terra e sobreviveram. Uma jovem moabita que atravessou fronteiras e culturas por uma aliança que ela mesma escolheu. Uma mãe que falou com Deus no fundo da sua humilhação e mudou o rumo de uma nação. Uma rainha que arriscou a própria vida para salvar um povo inteiro. O que essas mulheres têm em comum? Não vieram do mesmo período histórico, não tiveram o mesmo contexto, a mesma condição social, a mesma origem, mas todas operaram de alguma forma na dimensão de um design. Clareza que vê o que os outros não veem. Aliança que permanece quando deveria ir embora. Verdade que fala quando seria mais fácil calar. Sustento que não quebra no deserto. Frutificação que gera futuro no lugar onde só havia morte. Nos 3 episódios anteriores, a gente abriu o texto hebraico, viu Jesus restaurar o design e nomeou as 7 forças deste design. Hoje é hora de ver tudo isso saindo do conceito e entrando na história. Vamos abrir 6 histórias, uma por uma, e ver o design em ação na vida de mulheres incríveis. Antes de entrar nestas histórias, quero te dar a chave de leitura, porque essas mulheres são frequentemente contadas de 2 formas, e nenhuma das duas faz justiça ao texto. A primeira forma, como heroínas isoladas, figuras excepcionais, quase lendárias. O problema é que isso as distancia. Ah, mas Débora era uma profetisa, Esther era rainha, Ruth tinha uma história especial. Como se o design fosse exclusivo apenas de algumas mulheres. A segunda forma, como exemplos morais pontuais, seja como Esther, a corajosa, seja como Ruth, a leal. O problema é que isso reduz histórias ricas a lições de comportamento. A nossa chave de leitura é diferente. Vamos olhar para cada mulher com 2 perguntas. Primeira, qual a dimensão do design? Qual das 7 forças está operando ali? Segunda, o que essa força custou? Porque design em ação raramente é gratuito. Débora não chegou a Palmeira por acidente. Abigail montou a cavalo sabendo que podia morrer. Ruth escolheu um povo que não era o seu. Ana expôs a dor mais profunda que tinha. Esther disse uma frase que ainda ecoa: se perecer, perecerei. Design operando tem peso, tem custo, tem coragem. E é exatamente por isso que essas histórias impactam. Não como inspiração vaga, mas como mapa. Vamos à primeira. A história começa no Egito. Israel está em escravidão. Faraó está com medo, o povo cresce demais, pode se tornar ameaça. Então ele convoca 2 mulheres, Sifrá e Puá. Elas são parteiras, as mulheres que assistem os nascimentos de um povo inteiro. E Faraó dá a elas uma ordem direta e clara. Quando assistirdes as hebreias no parto, se for filho, matai-o. Se for filha, deixai viver. O homem mais poderoso da terra acaba de mandar 2 mulheres executarem um genocídio. E o texto diz, com uma tranquilidade que impressiona, que elas não obedeceram. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia mandado.
antes deixavam os meninos viverem. Faraó convoca elas de volta. Por que vocês fizeram isso? Faraó as interroga. Elas respondem: as mulheres hebreias são mais vigorosas. Já dão à luz antes de chegarmos. Pode até ter sido verdade, pode ter sido uma resposta estratégica de proteção, atribuindo ao vigor das mães o que foi, na verdade, uma recusa deliberada e corajosa. O que elas fizeram não foi simplesmente descumprir uma ordem, foi se recusar a executar algo injusto e impossível de cumprir moralmente, e depois navegar a consequência com inteligência. O texto não as condena, o texto as prospera. E depois vem o verso que para tudo. E Deus as prosperou, e o povo se multiplicou e se fortaleceu muito. O texto bíblico atribui o florescimento de Israel, neste momento crítico, a duas mulheres que decidiram que havia uma autoridade maior do que a coroa de Faraó. Quais forças operam aqui? Clareza! Elas viram o que estava sendo pedido e souberam que estava errado. Sustento? Resistência ativa sob pressão extrema, sem palco, sem reconhecimento. Ambiente? Elas protegeram o ambiente em que a vida podia continuar. Frutificação. O povo se multiplicou, Moisés nasceu, um libertador viveu, e tudo isso custou. Viver sobre o risco permanente de morte. Ninguém soube, ninguém aplaudiu. Elas simplesmente foram fiel ao que sabiam que era certo, e o design operou do mesmo jeito. Juízes, capítulo 4. Israel está sob opressão do rei cananeu Jabim e do seu general Sísera. O exército inimigo tem 900 carros de ferro, Israel está paralisado. E no meio desse cenário aparece Débora. O texto a apresenta com uma densidade incomum. Ela é profetisa, ela é juíza, a única juíza mulher mencionada em todo o Antigo Testamento. Ela senta debaixo da palmeira, e os israelitas sobem até ela para que ela julgue as suas causas. Pensa no que isso significa. Num período de extrema instabilidade política e militar, as pessoas escolhiam ir até essa mulher para que ela decidisse o que era justo. Não porque alguém a nomeou, porque ela tinha o que as pessoas precisavam. Clareza. Então ela chama Baraque, o general. O Senhor Deus de Israel ordenou: vai ao Monte Tabor com 10.000 homens. Eu atrairei Sísera para junto do rio Quizon. E Baraque responde algo que revela tudo. Se fores comigo, irei. Mas se não fores, não irei. Débora poderia ter recuado, poderia ter direito, não é meu lugar, eu sou apenas a juíza. Ela não recua, mas nomeia o que Baraque perderia com essa escolha. Irei contigo, porém a honra desta jornada não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ela não está competindo com ele, ela está sendo precisa. Verdade sem crueldade, clareza sem arrogância. E eles vão. E Israel vence. E no capítulo 5, o Cântico de Débora, ela canta, um dos poemas mais antigos da Bíblia, possivelmente contemporâneo dos eventos. Ela se descreve como mãe em Israel, não como guerreira, não como autoridade política, como aquela que sustenta e gera. Clareza que vê o que precisa ser feito, verdade que fala sem suavizar e sem ferir desnecessariamente. Ambiente que cria as condições para a vitória, sustento que vai mesmo quando o general precisa do apoio dela para ir. E ao final, a mãe que canta o que foi reconstruído. Ela se chamou de mãe em Israel, não de guerreira, porque o que sustenta também vence. 1 Samuel capítulo 25. O contexto: Davi ainda não é rei, está foragido com um grupo de homens no deserto. Eles protegeram os rebanhos e pastores de um homem chamado Nabal. Com a tosquia, período de festa e celebração, Davi envia mensageiros pedindo ajuda em troca de proteção que deram.
Nabal os dispensa com insultos e Davi reage como homem de guerra que foi humilhado. Cingi a espada a cada um de vós. 400 homens armados começam a marchar. Um massacre está a caminho. E então o texto introduz Abigail. O texto a descreve em 2 traços, de bom entendimento e formosa aparência, inteligente e bonita. E o contraste imediato, Nabal, porém, era duro e mau, o marido. Um servo conta a Abigail o que está acontecendo e ela age, sem avisar o marido, sem esperar permissão, sem consultar. Ela prepara 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, grãos, passas, figos. Carrega tudo nos jumentos. Manda os servos à frente e segue. Ela encontra Davi descendo o monte com os 400 homens armados. E aí acontece uma das cenas mais impressionantes de liderança de toda a narrativa bíblica. Ela desce do jumento, se prostra e fala. O discurso de Abigail em 1 Samuel 25 tem 10 versículos. E é preciso, inteligente e corajoso em cada linha. Ela não defende Nabal, não minimiza o que ele fez. Não ligue, meu senhor, para este homem perverso, Nabal, pois como é o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Ela vê o real, ela nomeia o real, mas o que ela faz a seguir é genial. Ela fala para Davi, ela lembra a ele quem ele é, o que Deus prometeu, o que ele perderia se aquele sangue fosse derramado. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor tudo o que tem prometido, não será isso um tropeço e remorso de coração para meu Senhor, ter derramado sangue sem causa? Ela não está pedindo misericórdia, está protegendo o futuro de Davi. E Davi ouve e para. Bendita sejas tu, que me impediste hoje de ir ao derramamento de sangue. Vamos ver as forças que operaram no design. Clareza, ela viu a situação inteira quando ninguém mais ia. Verdade, ela falou o que precisava ser dito, sem bajular, sem atacar. Ambiente, ela criou as condições para que a paz fosse possível. Sustento, ela agiu sob risco real, sozinha, sem garantia de resultado. Bem-estar, ela preservou a integridade de Davi e o futuro de muitos. Ela não salvou só aquele dia. Ela salvou quem Davi ainda ia ser. Vamos agora ao livro de Ruth, que é diferente. Não há batalhas, não há profecias, não há milagres visíveis. Há apenas 2 mulheres, uma viúva idosa e uma nora jovem, e há uma escolha. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos em terra estranha. Ela está voltando para Belém, sem nada, sem perspectiva, sem futuro visível. Ela libera as noras. Voltem cada uma para a casa de sua mãe. Orfa chora, abraça e vai. É a escolha racional, é a escolha que salva. Mas Ruth fica e diz uma das frases mais densas de toda a Bíblia. Não me insistas para que te abandone, porque onde fores, irei eu, e onde dormires, dormirei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isso não é romantismo, não é codependência, é aliança de pacto, é kenegdo, presença de frente, consciente, com custo. Ruth vai para uma terra que não é sua, para um povo que não é o seu. Vai espigar nos campos o trabalho dos mais pobres, dos sem terra, dos sem proteção. E faz isso sem reclamar, sem vitimizar, com dignidade. Mas o que me fascina nessa história é que há 2 Ézers aqui. Ruth é Ézer para Noemi, aliança, sustento, frutificação. Mas Noemi também é Ézer para Ruth, clareza estratégica, direção, proteção. É Noemi quem reconhece Boaz como parente resgatador. É Noemi quem orienta Ruth. Lava-te, unge-te,
Veste as tuas melhores roupas, ele não terá repouso até terminar este negócio hoje. Ela que havia chegado dizendo, não me chameis Noemi, chamais-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Essa mesma mulher, no final, está operando com clareza e estratégia para o futuro de Ruth. Duas mulheres, em situações diferentes, operando em forças diferentes e juntas, construindo o impossível a partir do nada. E da aliança delas nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, a linhagem que leva ao Messias. Frutificação que ninguém podia prever, a partir de duas mulheres que simplesmente foram fiéis. Da aliança de duas mulheres que perderam tudo, nasceu a linhagem do rei. 1 Samuel, capítulo 1. Ana é estéril. No mundo onde a identidade feminina estava atada à maternidade, isso é muito mais do que uma dor pessoal. É humilhação social, é vergonha. É uma ausência que todos veem e comentam. E como se não bastasse, Penina, a outra esposa de Eucana, provoca. Ano após ano, durante as subidas ao tabernáculo, no momento que deveria ser de celebração e encontro com Deus, o texto diz que ela chorava e não comia. Eucana pergunta, por que choras? Por que não comes? Por que está tão triste o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Ela ama, ele ama, mas não alcança a profundidade do que ela carrega. E Ana vai ao tabernáculo. O texto diz que ela orou com amargura de alma e chorou muito e fez um voto. O sacerdote ali a vê orando, os lábios se movendo, sem som, e acha que ela está bêbada. Até quando estarás bêbada? E Ana, no fundo da sua dor, depois de anos de humilhação, responde com dignidade e precisão. Não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Isso é força 5, sustento, na sua forma mais profunda. Não é aguentar calada, não é fingir que está bem, é levar a dor inteira para Deus, com honestidade, com persistência, com dignidade. E depois o texto diz, e o rosto dela não era mais o mesmo. Ela come, ela não está mais triste, não porque a resposta chegou, mas porque ela havia depositado algo. E Samuel nasce, e ela o devolve ao Senhor como havia prometido. Esse custo é enorme. Ela esperou por um filho, recebeu um filho e o entregou. E do voto de Ana, de uma mulher que orou no limite, nasce Samuel, o profeta que ungiria o rei Davi. O homem que moldaria uma nação. Sustento que não dramatiza. Frutificação a partir do que parecia impossível. Bem-estar que chegou não pelo conforto, mas pela entrega. Ela depositou a dor mais funda que tinha, e o rosto dela deixou de ser o mesmo. O livro de Esther. Amã convenceu o rei a assinar um decreto de extermínio de todos os judeus do império. Mordecai soube. Enviou uma mensagem para Esther, que estava no palácio, rainha e aparentemente segura. Vai suplicar ao rei pelo teu povo. E Esther responde com uma realidade que Mordecai precisa entender. Todo servo do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher que entrar ao rei no átrio interior sem ser chamado tem uma só lei: a morte. Salvo aquele a quem o rei estender o cetro dourado. E eu não fui chamada para ir ao rei há 30 dias. Não é covardia, é a descrição precisa do risco real. E Mordecai responde com uma das perguntas mais famosas da Bíblia. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que chegaste à posição de rainha. Esther recebe esta declaração, pede 3 dias de jejum ao povo. E então diz a frase que definiria o resto de sua vida. E se perecer, perecerei. 4 palavras, mas dentro delas, decisão completa. Ela calculou o custo, reconheceu o risco e decidiu mesmo assim. Ela não entra no palácio por um impulso, ela entra com estratégia. 2 banquetes, paciência, tempo, inteligência relacional que lê o momento certo para falar.
Ela não acusa Amã, o inimigo, na primeira oportunidade. Ela espera, ela lê o rei, ela lê o ambiente e, quando o momento é certo, ela expõe. O adversário e inimigo é este malvado Amã. Clareza que identificou a ameaça real desde o início. A aliança que não abandonou o povo mesmo quando o palácio oferecia segurança. Verdade que fala no momento certo, com as palavras certas. Sustento, 3 dias de jejum, a espera, o controle. Ambiente, ela leu e preparou cada espaço com inteligência. Frutificação, um povo inteiro sobreviveu e o Purim é celebrado até hoje. E tudo isso a partir de uma mulher que poderia ter ficado quieta no palácio. Ela podia ter ficado quieta e escolheu não ficar. E um povo inteiro sobreviveu. Bem, chegamos aqui. 6 histórias, períodos diferentes, contextos radicalmente diferentes. 2 respondem ao faraó com uma sabedoria que o texto não julga, ele honra. Uma julga nações debaixo de uma palmeira. Uma monta o cavalo sozinho em direção a 400 homens armados. Uma atravessa fronteiras por lealdade. Uma chora no templo sem parar de orar. Uma se diz: perecer, perecerei, e entra no palácio do rei. O que há em comum? Elas não operam no design quando foi fácil. Sifra e Poá operaram com o faraó mandando matar. Débora operou quando Israel estava paralisado de medo. Abigail operou quando o marido havia cometido o erro e o sangue estava a caminho. Ruth operou quando tudo havia sido perdido. Ana operou no fundo da humilhação e da dor. Esther operou quando havia um decreto de morte assinado. A pressão não impediu o design. A pressão revelou o design. E tem mais uma coisa em comum. Nenhuma delas precisou diminuir outra pessoa para operar. Nenhuma delas precisou ser cruel para ser firme. Nenhuma delas apagou sua feminilidade para ter autoridade. Nenhuma pediu licença para ser quem era. Elas foram completamente elas mesmas. E isso foi suficiente. Mais do que suficiente. Isso é o design. Não performance. Não estratégia de sobrevivência. É o design. E antes de fechar, quero deixar contigo uma pergunta. Não sobre essas mulheres, mas sobre você. Em qual situação da sua vida você está sendo chamada a operar no design? Quando seria muito mais fácil, talvez, ficar quieta. Ou onde a sua clareza está vendo algo que os outros ainda não viram. Ou onde a aliança está sendo testada para saber se é pacto ou conveniência. Comenta aqui. Eu quero ler. E no próximo episódio, o último da série, a gente vai entrar na pergunta mais prática de todas. O que acontece quando o design feminino e o design masculino operam juntos? Por que o Éden foi desenhado assim? 2 designs em parceria. E a aliança entre eles não é fusão, é potência. Até lá!